Olá pessoal, aqui é o Johnny Peterson do podcast da Mineração e mais uma entrevista especial aqui, patrocinada com os nossos parceiros da Datamine. Novamente agradecer a vocês, por estar confiando nesse nosso trabalho. E agora nesse podcast especial, diretamente aqui da Exposibran 2026, aqui no stand do podcast da Mineração, vamos falar sobre integração de dados e transformação digital. Que a gente visa, com isso, sempre explorar como a integração de dados, fortalece aí a visão de operação e reduz o que a gente chama de silos de áreas, ou ilhas de informação, Eu queria perguntar para vocês, como é a presença desses silos, essas ilhas de informação entre áreas como geologia, planejamento, operação, ou planta também, usina, impacta negativamente assim a eficiência geral e lucratividade de uma mina? Pode ser conseguir. Tranquilo. De modo geral, todas as áreas geram dados e precisam de dados para poder tocar a operação. Então, quando o dado está isolado, as áreas são comunicantes entre si e esses dados também precisam se comunicar. Isso acaba acarretando uma falta de eficiência operacional e até custos financeiros, quando você não tem uma boa comunicabilidade ali entre as áreas em termos de informação. Então, hoje é muito comum, e não só na área da mineração, mas em diversas outras empresas, a construção de bancos de dados estruturados e a comunicabilidade entre eles via data warehouses, que fazem a congregação de todos esses bancos para um único ambiente, e depois a utilização de ferramentas de business intelligence, para poder deixar esses dados visíveis para toda a operação e facilitar não só a gestão da informação em si, mas também a gestão do negócio, já que os dados são, obviamente, linkados com o negócio. Senhores? Eu queria complementar que, às vezes, quando está isolado em silos, como você mencionou, e às vezes é uma área que precisa ter uma tomada de decisão muito rápida, se essas áreas não se conectam, realmente traz um problema, porque você perde o tempo, às vezes perde o time de uma tomada de decisão, isso pode acarretar numa baixa de produtividade, num atraso operacional. Então, é sempre importante a gente tomar esse cuidado de fazer a conexão entre as áreas. Perfeito, E muito se fala, sobre criar uma única fonte de dados, onde a gente vai lá e faça esse acesso. Qual assim o papel prático, de uma transformação digital em consolidar essas informações, a gente pode chamar de dispersa, digamos assim, em um ambiente assim confiável assim para todos os departamentos? O que você acha, Eduardo? Bom, primeiro, como a gente teve uma conversa há uns dias, a integração de dados entre diferentes áreas, ela traz inúmeros benefícios, principalmente na rápida identificação de onde estão os desvios, porque desvios eles acontecem durante o ciclo produtivo, eles são inevitáveis, e a identificação correta desses desvios, onde eles acontecem, permite às empresas a tomar as decisões de maneira mais rápida e agir para que esses desvios sejam minimizados ou quem sabe, sanados, Esse é um ponto que é importante. E eu acho que o outro ponto importante relacionado a essa integração de dados está muito também diretamente ligado à eficiência das áreas individualmente falando, Se você recebe de uma área um dado quadrado ou você não sabe exatamente a qualidade daquele dado que você está recebendo, com certeza isso demanda muito mais tempo para você gerar o dado que você precisa para a próxima área, e assim sucessivamente, Então, acho que essa integração de dados, ela visa justamente eliminar esse erro humano e essas barreiras de confiabilidade, As áreas, elas tendem a ser protecionistas com os seus dados, E isso é algo que a nossa indústria, com a agilidade que exige, não aceita mais, Então, essa é a grande verdade, eu acho. Mas acaba sendo um desafio, viu, Johnny? Porque o mundo ideal é tudo conectado. Verdade. Mas como cada área trabalha com um dado diferente, tem uma estrutura diferente, um trabalha com planilha, um lado trabalha com foto. Então, assim, conectar tudo numa mesma estrutura é um desafio grande. Você falava? E essa compatibilidade também é difícil, justamente porque áreas distintas vão trabalhar com os dados de maneira diferente, gerar dados distintos, É um desafio que a gente tem com o Fusion, Por exemplo, quando a gente conecta o Fusion com o LIMS, um software especialista ali para laboratório, o que a gente está fazendo é justamente isso, conectar duas áreas distintas, dois softwares distintos, e unir uma única fonte, a fonte verdadeira,
que é o Data Warehouse, que ela congrega todas as fontes distintas ali em uma única para poder facilitar a visualização para todos os usuários, que eles conversem a mesma língua entre si, né, que os dados não sejam divergentes, e o que acaba acarretando ali eficiências operacionais tanto na própria validação do dado, já que a fonte é uma só, é muito mais fácil, né? Se você tem 2 ou 3 fontes diferentes para a mesma informação, é muito comum que você encontre divergência entre elas. E a divergência impacta lá na frente na tomada de decisão. Pegando um gancho nisso que vocês responderam agora, né? Na prática, assim, qual costuma ser, além dessa parte de compatibilidade, né? Quais são os maiores desafios, assim, culturais, né? Podemos dizer assim, ao tentar conectar os dados que saem de um modelo geológico com informações, assim, em tempo real? Eu vou citar um primeiro desafio, depois meus colegas podem complementar, mas a gente que trabalha diretamente com esse tipo de desafio, né, todo dia, um desafio que a gente encontra muito é a própria resistência do pessoal. Porque isso assim, cabe pra gente também, quando você já é acostumado a fazer algo, uma determinada rotina, que vai chegar algo, que você sabe que vai melhorar, mas aquela inércia da mudança, não, vou ter que aprender algo novo, geralmente no primeiro impacto as pessoas tendem a não receber tão bem. Mas depois que eles veem o valor que aquilo vai trazer, o quanto que a padronização, a conexão entre as áreas vai agregar, aí o pessoal abraça a causa. Então acho que vencer essa resistência inicial, ela sempre acontece. Sei lá. Eu costumo falar que a gente tem um desafio, existe o desafio técnico, existe o desafio humano, isso sem sombra de dúvida são fatos, mas existe um desafio acima de tudo organizacional. A gente costuma lidar com empresas de diferentes portes, com diferentes estruturas, mas existe uma situação que é comum a todas. Normalmente, a pessoa que tem na sua posição, na sua cadeira, autonomia para poder patrocinar uma mudança dessa, ou uma implementação dessa, normalmente ele trata de assuntos trata de outros assuntos e delega assuntos relacionados à tecnologia, a software, essas coisas, para os seus subordinados. Só que os seus subordinados, eles são responsáveis apenas por uma parte do portfólio daquela área que aquele responsável delegou. E ele é medido por aquilo. Então ele se preocupa com a performance do trabalho dentro da área que ele gerencia. Então a gente, fazendo uma analogia para cargos aí, né, se a gente tem um diretor, por exemplo, que ele é responsável por várias áreas, infelizmente ele consegue se envolver pouco nesse tipo de iniciativa. Então ele passa essa responsabilidade para os seus liderados, né? E os seus liderados geralmente têm um escopo bastante mais reduzido de trabalho. E aí a maior preocupação deles é garantir que aquele escopo que ele é responsável funcione bem. E geralmente é um trabalho árduo, né? A gente respeita muito esse trabalho. E ele não tem tanto tempo de olhar o problema do outro, né? Que seria as outras áreas, né? Então, eu acho que as empresas que a gente tem como exemplo, que conseguiram vencer essa barreira, são as empresas que tiveram pessoas em posições estratégicas, comprando essa ideia e patrocinando isso de maneira, apoiando, incentivando, mobilizando os recursos necessários. Então, isso é algo que a gente tem tentado muito conversar nas empresas, nos parceiros que a gente tem falado. A gente precisa sempre que a empresa se mobilize corporativamente para que isso seja possível. Bacana, né? E como você está falando, Austin, do Fusion, né? Como uma plataforma assim integrada de dados, né? Consegue fornecer assim os gestores uma visão, a gente pode dizer, holística, né, da operação, né? Permite identificar gargalos, ineficiências e arquivos ocultos em planilhas, às vezes, a gente sabe que são isoladas, né? Sim, isso ocorre porque a utilização de um banco relacional ele exige padronização de processo. E o fato de que aquela informação vai estar vinculada em uma estrutura, em um único banco, já faz com que seja necessário que esse processo seja uniformizado, o que provavelmente vai trazer eficiências operacionais ali em toda a cadeia produtiva que estiver utilizando isso, né? Você tem a informação do curto prazo, do longo, a informação vinda direto do laboratório, tudo numa única fonte traz muito mais confiabilidade. Tirando uma série de ferramentas que a gente tem dentro do próprio Fusion para garantir a qualidade daquele dado. Então, quando o geólogo ele captura aquele dado para utilizar no modelo dele, ele tem a garantia de que teve todo um processo que foi culminar naquele dado que vai ser utilizado e o que garante um modelo com mais qualidade, né, na outra ponta. Tá.
Eu acho que é bem nessa linha mesmo, né? Realmente é ter esse alinhamento técnico que o Washington trouxe, né? Essa estruturação do banco de dados, junto com tanto o que eu mencionei, como o Eduardo mencionou, desse convencimento, o pessoal está engajado, somar essas duas forças, né? Que é o engajamento das pessoas envolvidas, juntamente com toda a padronização, estruturação da parte técnica. Perfeito, né? E considerando assim as tecnologias e os sistemas de gerenciamento que a gente tem atualmente, né? Como assim as ferramentas da DataMind facilita essa transição de processos fragmentados em fluxos de dados contínuos e colaborativos, né? Como é que você pode falar? Johnny, a gente teve uma reunião hoje pela manhã com um parceiro nosso da Turquia, que é uma empresa que tem uma relação de longo prazo com a gente e tem usuários de bastante tempo da DataMind. A gente estava mencionando exatamente isso. A DataMind, há alguns anos atrás, era uma empresa que focava bastante na área de geologia e planejamento, né? Muita gente ainda conhece a DataMind como uma empresa que é especialista em geologia e planejamento. De fato somos. Mas hoje a DataMind ela possui mais de 40 produtos dentro do seu portfólio. E desses produtos, eles atendem às mais diversas disciplinas. Então, nós temos aí a área de laboratórios, a área de exploração, temos a área de produção, a área de saúde ocupacional, que é até uma vertical independente dentro do grupo. Então, assim, são tantas soluções que não tem como a gente oferecer valor de outra forma. O mundo pede isso, na verdade. A gente tem que garantir que o dado flua de uma área para outra. O dado tem que fluir, independente da plataforma que se usa. É claro que do ambiente, no ecossistema de soluções da DataMind, a gente garante isso de maneira muito mais assertiva, porque são os nossos técnicos que estão trabalhando para fazer essa implementação de forma integrada. Mas a gente integra com qualquer tipo de sistema de qualquer outra empresa. Então, essa é a diferença de você ter uma equipe técnica sólida por trás da bandeira do software, né? Porque você tem pessoas com conhecimento de causa que já lidaram, que já tiveram que lidar com diferentes tipos de commodities, diferentes tipos de realidades de empresa, e eles sabem exatamente qual que é a necessidade que aquele cliente tem para fazer com que essa integração aconteça e para que o dado flua de maneira, digamos, mais precisa e mais eficiente entre diferentes áreas. E aí eu acho que a palavra-chave é integração mesmo, né? Para que você rompa os silos, você tem que integrar corretamente os processos. A gente sabe que processos distintos, de áreas distintas, vão ter suas particularidades, o que exige, às vezes, soluções focadas naquela especificidade. Mas ao integrar essas soluções, você garante que a informação chegue nos gestores, né? Em quem vai tomar a decisão, quem é responsável pela tomada de decisão, da maneira adequada, né? Com a qualidade correta. Então, a integração é fundamental para o rompimento desses silos de informação dentro das companhias, né, das suas respectivas áreas. Perfeito. Rafael, eu vou pegar um gancho da sua resposta anterior, né? Que a gente falando sobre essa questão dos departamentos, essa redução do trânsito de informação, né? Como é que você vê que essa redução desse trânsito de informação acelera assim, a tomada de decisão para que um desvio operacional, algo que não seja planejado, não impacte na variação, por exemplo, da qualidade do minério? Olha, é totalmente fundamental essa tomada de decisão rápida e liga tudo que a gente está falando aqui. Vamos pensar, trazer um exemplo prático aqui para ficar mais claro e ilustrar melhor o que eu estou querendo trazer. Imagina que a gente está trabalhando uma operação de mina e a gente tem um sistema de despacho que vai alocar ali se aquele material deve ir para a pilha de estéreo ou vai ser alimentado no britador. E aí quem informa a qualidade daquela região que está sendo lavrada no momento vem no modelo de blocos de curto prazo da geologia. Imagina comigo se essa conexão, o fluxo de informação que traz o resultado da geologia para o sistema de despacho tomar a decisão, se ele for demorado, se ele for complexo, o que vai acontecer? As máquinas vão ficar paradas ali até, entendeu? Então isso tem que fluir de uma maneira assim, tranquila, uma maneira, a palavra fluida mesmo, fácil, para poder a tomada de decisão ser instantânea. Então tem que ter alguma forma de, estou aqui em campo, o meu modelo está apontando que aqui é minério, mas o material está estranho. O geólogo tem que correr lá, atualizar o modelo de blocos, realmente entrou uma amostra nova, aqui não é o material que a gente estava prevendo antes, mas isso tem que alimentar o sistema de despacho muito rápido. E se os fios não estiverem ligados, não estiver tudo conectado, torna-se muito doloroso esse trânsito da informação. Eduardo, você e o Washington falaram um negócio que eu achei bastante legal, né? Que você falou da palavra-chave integração, né?
Hoje a gente teve várias palestras aqui na Arena da Mineração sobre esse conceito de mine to mill, né? Como a integração de dados consegue finalmente aproximar, né, a mina da planta de beneficiamento. Como é que vocês observam assim essas soluções, né, para que a Datamine tem para que atenda realmente esses pré-requisitos desse processo do mine to mill? Eu costumo dizer que tecnologia que trabalha com dados, é claro que ela é customizada inicialmente para atender um público com uma necessidade específica, né? Tecnologia é isso, é transformar um problema em uma forma de solucioná-lo de maneira ágil, né? E tecnologia que é feita para trabalhar com dados, ela pode ser adaptada para trabalhar com qualquer coisa. A gente tem algumas ferramentas, por exemplo, que nasceram conceitualmente falando para uma finalidade específica, mas à medida que você aprimora uma parte do seu processo, você vai abrindo outras necessidades e vai enxergando outras necessidades. Você começa a ter que melhorar e evoluir a sua ferramenta, a sua tecnologia para atender aquela outra parte do processo que talvez inicialmente não era o seu foco, mas que complementa, né? E isso aí que é o grande diferencial de um software, por exemplo, que tem muito tempo de atuação no mercado. O desenvolvimento de tecnologia, ele é algo evolutivo, ele é algo cumulativo. À medida que o tempo passa, necessidades novas vão surgindo e você vai fazendo essa integração. Então acredito que não existe assim um milagre ou uma ferramenta. Né? Não existe um milagre ou uma ferramenta. Essa ferramenta vai chegar agora para poder fazer mine to mill ou fazer o dado fluir de maneira desde a área de exploração até chegar na planta. O que existe é trabalho, o que existe é processo evolutivo, aprendizado evolutivo no meio do caminho aí e desenvolvimento de tecnologia, né? É lógico que hoje a gente tem alternativas de cortar caminho e de ganhar tempo nesse processo, né? A gente até comentou disso no último bate-papo que a gente teve. O desenvolvimento de tecnologia sempre funcionou da seguinte forma, pelo menos deveria, né? Você vai ao mercado, vai ao cliente, entende uma necessidade, coloca aquilo no roadmap de desenvolvimento, aquilo entra numa fila de prioridade competindo com outras prioridades, principalmente numa empresa global igual a Datamine. Você começa a brigar por espaço ali dentro de um cronograma de desenvolvimento, né? Hoje em dia, por exemplo, com IA, é um exemplo prático e real, você consegue acelerar muito esse intervalo de tempo entre identificar uma necessidade e ter isso implementado na ferramenta, né? Então, assim, eu acho que o caminho é por aí, pegar todo o conhecimento acumulado durante anos, o melhor de cada disciplina, de cada uma das disciplinas, e ter resiliência e bastante constância nesse processo, que naturalmente a necessidade ela já existe, a gente está caminhando para poder atender, né? Acho que é por aí o caminho. Seu acha? E daí a importância também de ter ferramentas que possibilitem essa integração, e eu entendo que a Datamine tem essas ferramentas, né? É como o Eduardo comentou, né? A tecnologia ela se adequa à necessidade que existe na indústria, né? Mas é fundamental que, até você comentou a respeito da IA, né? O resultado da informação gerada por um banco é tão bom quanto a informação que você colocou dentro dele, o dado original que você colocou dentro dele, né? Então, se você não garante a qualidade desse dado lá no início, obviamente sua informação, seja o retrabalhado por IA ou por qualquer outra ferramenta, não vai ser tão qualitativamente interessante, né? Essa é a importância de manter um banco organizado, bancos relacionais organizados, mas assim, ele vai se adequar, na verdade, à necessidade, a gente consegue adequar à necessidade do cliente, né? Perfeito. Chegando aqui já na parte final desse nosso podcast, eu gostaria que vocês me dissessem o seguinte, né? Dissessem uma palavra e por quê. Tá certo? Digamos assim, a gente sabe que, a gente já falou aqui dentro desse podcast, que transformação digital depende de informações confiáveis, padronização, governança, né? Então, para quebrar esses silos operacionais, que é o tema do nosso podcast, qual seria uma palavra e por quê? Eu vou começar por você, Washington. Integração. Por quê? Porque as áreas, elas, como eu disse, naturalmente vão divergir em termos de processos. E geração de dados, e forma de reportar os dados. Então, conseguir integrar esses dados da maneira adequada é fundamental. A palavra integração.
Você? Eu acho que integração é a palavra principal, mas assim, eu acho que o que vem depois seria a palavra confiabilidade. Porque primeiro realmente você tem que ter um fluxo todo integrado, mas você tem que ter a garantia de que a informação está fluindo de forma correta, que você pode confiar no dado que você está enviando, no dado que você está recebendo. Então acho que a parte de confiabilidade ela é importante também. Você, Eduardo? Bom, eu pensei em duas, mas tive que escolher, né? Já que o desafio é uma palavra, então para mim a palavra é confiança. E a gente teve esse ano no nosso evento, no Data Mine Day, né? Todo abril a gente tem o Data Mine Day, inclusive você está convidado aí para 2027, espero que você consiga aí. A gente teve o segundo dia do Data Mine Day esse ano, um tema principal que era reconciliação, né? Reconciliação traduz muito bem exatamente o conceito de integração, né? Quando eu falo reconciliação, é a reconciliação do processo produtivo, né? A gente já comentou isso. E para que você consiga fazer uma implementação ou definir um processo de reconciliação bem feito, é preciso que haja confiança. Confiança no processo, confiança de uma área para outra. E não existe outro caminho na construção de confiança que é você demonstrar ou abrir a sua fragilidade. Então o conceito de confiança ele passa muito por você mostrar a sua fragilidade, e a partir do momento que você expõe uma fragilidade sua, você não só mostra que confia na outra pessoa, você ganha confiança da outra pessoa. Então, dando um exemplo, né, típico, uma amizade, por exemplo, né, eu e você, Johnny, se eu te conto ou compartilho com você uma fragilidade minha, por exemplo, aquilo é um sinal de confiança. Eu acho que numa organização funciona mais ou menos assim. Uma área ela não tem que ter medo ou receio de expor uma fragilidade no processo dela. Quando uma organização está mobilizada em melhorar o processo, a exposição da fragilidade, ela ganha mais aliados justamente na ação de melhoria daquela fragilidade. Então, a partir do momento que as áreas deixarem de ter medo de expor as suas fragilidades, porque todo o processo produtivo tem fragilidades, eu acredito que isso cria um movimento de confiança entre áreas e é um passo importante dentro do fator humano para a gente conseguir essa maior integração de dados. Perfeito. Concluindo aqui esse podcast, pessoal, até no outro programa especial que fizemos aqui com o pessoal da DataMine, a gente falou sobre mudar um pouco da cultura da empresa, das equipes, né? Então, pergunto a vocês, né? Como vocês, com a tecnologia, todo o trabalho de tecnologia, como é que vocês convencem as equipes a integrar, manter confiança, manter as partes dos dados, né? E compartilhar todos esses dados para que acontecesse o que você falou, de ter a questão de confiança mesmo, para que essa parte da integração de dados se torne um sistema integrado. A melhor maneira é mostrar efetivamente o que está sendo feito, né? As melhores práticas que a gente enxerga, que a gente aplica às vezes nos nossos clientes. O legal de trabalhar com várias commodities diferentes, várias mineradoras diferentes, é o que a gente mais tem exemplo, né, de como que isso funciona na prática. Então eu vejo que a principal maneira é mostrar a efetividade, a qualidade, o resultado final desse processo depois de implementado nas companhias. Né? Certo. Eu acho que vai em torno de, tanto para a gente internamente, quanto para os nossos próprios clientes, motivar o pessoal sempre estar buscando coisa nova. Porque o mercado está se reinventando de uma maneira muito rápida. Com a chegada da IA, coisa que às vezes você via 5 anos para mudar, agora com poucos meses você já vê uma revolução gigantesca. Então a gente não pode ficar parado de forma alguma. Tem que estar sempre se atualizando, buscando novidade. Eu acho que está sempre atento com essas atualizações. Qualquer tipo de tecnologia ou de mudança num processo que traga melhorias, não existe motivo para não ser adotado. Só que a pessoa que vai mudar um processo ou vai adotar uma nova tecnologia, enquanto ela não prova esse valor, ela se coloca numa posição de fragilidade ali. Qualquer pessoa que levanta um problema e fala, vou mudar isso, ou pede um investimento, que seja, ela está se colocando ali numa posição de em xeque, né? Ela está se expondo de qualquer maneira. Então, eu acho que o segredo para esse convencimento é você dar a maior confiança possível para a pessoa que está fazendo internamente dentro de uma mineradora esse movimento, de que ela vai ter um retorno naquele investimento, né? E só existem duas maneiras de fazer isso. A mais rápida,
que é você pegar um exemplo de onde já deu certo, que pode ser um exemplo similar ao caso dela, e levá-la, né, ou mostrar como foi feito e o retorno que deu, ou então fazendo de fato um modelo, um business case, né, um estudo de caso em menor escala e mostrando para ela, olha, nessa menor escala você teve esse ganho, agora imagina isso de fato numa escala real, né? Então assim, eu acho que evidência é a palavra-chave para convencimento e para adoção de qualquer melhoria dentro de um processo produtivo. Perfeito. Pessoal, muito obrigado por estar participando desse podcast especial, né? Agradecer a DataMine por essa parceria, por essa confiança, tá ok? E pessoal, hoje ainda é o primeiro dia de evento, vamos visitar o stand da DataMine, tá muito bacana, tá ok? Ainda tem mais 2 dias, então aproveitem o evento, vão visitar lá o stand da DataMine. Pode falar um pouco da localização para os nossos ouvintes? Você sabe decorar, cansado? A gente está no pavilhão principal, stand J04, na rua principal do pavilhão principal. Perfeito. Pessoal, podcast da mineração aqui com esse programa especial patrocinado pela DataMine, essa parceria que estão tendo com essa grandiosa empresa. Podcast da mineração Explosibrando 2026.